Amém, meu irmão. Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado? Glória a Deus. Na mensagem de hoje à noite, nós continuaremos a refletir sobre o tema da purificação, da santificação, da luta contra o pecado. No domingo passado, nós vimos que fomos unidos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus e que por isso o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Que fomos salvos pela graça, a graça nos salvou, mas a graça nos justificou, mas essa mesma graça, esse mesmo poder da ressurreição, ele nos santifica. E hoje nós vamos estudar, nós vamos aprender que nós temos o Espírito Santo de Deus a nosso favor nessa batalha. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E o que nós precisamos fazer é apenas permitir que Ele nos encha em nome de Jesus. Então eu peço que você gentilmente abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Se você trouxe aí o seu smartphone. Em Efésios, livro na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, faremos a leitura do verso, a partir do verso de número 1. Quem achou diz amém. Eu não vou falar que quem não achou diga misericórdia. Não vou fazer isso com você. Vamos lá. Eu estou tendo um problema técnico aqui, mas acontece. Se o pessoal do Decon estiver me ouvindo e tiver como começar a passar, pelo menos o texto, eu vou ser muito agradecido. Aqui está dizendo que a nossa sessão ela foi encerrada. Isso é um problema, gente. A nossa sessão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto a gente resolve esse problema técnico. Amém. Foi a galera de lá de baixo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Pode passar. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, a dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, dando graças constantemente a Deus.
a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e aplique a sua verdade, aplique a sua palavra ao nosso coração. Será que eu já consigo dominar aqui? Eu acho que não. Mas antes disso, nós vamos orar. Baixe a sua fronte, feche os seus olhos, consagre esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, tão somente para adorar o Senhor. Ó Deus, e de forma muito especial, nós ofertamos esse tempo de exposição, esse tempo de ensino ao Senhor. Que o Senhor Deus nos cubra com a tua graça, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que não haja, Deus, em nome de Jesus, nenhuma barreira, Senhor, nenhum impedimento, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada, para que a palavra do Senhor chegue ao coração do teu povo. E, ó Deus, é na dependência do teu Santo Espírito que fazemos isso, Pai. Nós não temos capacidade, Senhor Deus, de comunicar essas verdades tão espirituais, tão santas, Senhor Deus. Nós necessitamos da iluminação e da direção do teu Espírito. Portanto, Deus, por misericórdia, por graça, por bondade, Senhor, apesar de nós, apesar de mim, fala com o teu povo, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, em nossos dias muito tem se dito sobre o enchimento do Espírito Santo. Mas nessa noite a nossa proposta é olharmos para as Escrituras e percebermos o que ela tem a nos ensinar sobre o que é vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele vai dizer: não se embriaguem com vinho. Decon, se tiver como passar, passe agora, porque eu estou precisando muito. Se não tiver, se puder mandar alguém aqui para... Pronto, glórias a Deus. Vamos lá. Eu ainda não tenho controle, eu vou ficar sem o controle, eu já perdi o controle mesmo, então vou descansar e vamos lá para o texto. E o Decon vai me ajudando aí. Então o apóstolo Paulo vai dizer: não se embriaguem com o quê? Que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O próprio texto vai nos dar o caminho, e o texto ele vai explicando para a gente, ele vai... Para explicar o que significa ser cheio do Espírito Santo, o texto vai fazer uma comparação. O apóstolo Paulo ele vai usar um contraste interessante para explicar isso. Ele vai falar sobre alguém que está embriagado, alguém que está sob o efeito do vinho, alguém que perdeu o controle por causa do vinho, com alguém que está cheio do Espírito Santo. Paulo explica essa questão utilizando a metáfora da embriaguez, está lá em cima. Glória a Deus pelo Decon, que o pessoal lá está esperto. Mas por que o apóstolo Paulo faz isso? Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele faz essa comparação porque nos dias do apóstolo Paulo existiam muitos moradores de Éfeso que cultuavam um deus pagão chamado Baco. Pode passar, o deus do vinho. Então, meus irmãos, a embriaguez, as pessoas estarem sob o efeito do álcool, era muito comum nos dias do apóstolo Paulo, especialmente no culto ao deus Baco, sobretudo em sua principal festa, que se chamava Bacanalha. É daí que se deriva a expressão bacanal. E como você deve imaginar nessas festas, os seus participantes, movidos e influenciados pelo vinho, essas pessoas cometiam toda a sorte de imoralidade, se entregando completamente às paixões carnais. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não se embriaguem com o vinho, porque ele vai levar vocês à dissolução, porque o vinho vai levar vocês à desintegração moral. Antes, sejam cheios do Espírito Santo, porque quanto mais cheios dele vocês estiverem, mais sóbrios, mais lúcidos, mais equilibrados vocês serão. E tem muita gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é como estar embriagado. O texto não diz isso.
E muita gente acha que as pessoas, quando alguns estão cheios do Espírito Santo, estão sujeitos a perderem o controle das próprias ações. Estão abertos a influências estranhas do Espírito. E hoje, nos dias de Google, YouTube, Facebook, o que não faltam são, vamos dizer assim, exemplos dessas manifestações. Então, se você botar lá no YouTube, aliás, não bote não, se você é um crente da IBAN, um servo de Deus, temente a Deus, esqueçam essas coisas, preste somente atenção na palavra, mas eu vou dizer para você o que é que tem lá. Tem gente caindo no Espírito, tem gente pulando no Espírito, tem gente caindo na maca, e Deus tenha misericórdia, porque eu já vi muito crente reformado, protestante, que frequenta a igreja batista, cedendo essas coisas de cair na maca. Tem gente que ri descontroladamente no Espírito, tem o pastor peão, tem o pastor metralhadora, tem o pastor do paletó. Mas acho que a coisa mais estranha que eu já vi, eu estou falando muito sério. Eu falei, gente, isso não existe não, isso é um absurdo. Mas uma irmã, ela me falou uma vez que foi num culto, e nesse culto, o irmão estava cheio do Espírito e estava dançando exatamente como os cantores de pagode da nossa cidade. Ele estava dançando. Então, resumindo, o que ela quis dizer lá foi que estava tendo uma espécie de quebradeira. E ela falou exatamente isso. Você pode achar um absurdo, eu também achei um absurdo. Mas esse tipo de coisa, meus irmãos, não tem respaldo bíblico nenhum. Porque percebam a lógica que o apóstolo Paulo ele está expondo. Ele está fazendo um contraste entre alguém que está sob efeito do álcool, sob a influência do álcool, sob o domínio do álcool, e alguém que está equilibrado no espírito. Então, meus irmãos, o contrário à embriaguez é exatamente a sobriedade, é exatamente o domínio próprio. Mas por aí nós temos visto muita gente fazer loucuras em nome do Espírito. Logo para o apóstolo Paulo, estar cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito. E ser controlado pelo Espírito Santo de Deus é uma experiência de completa entrega. É uma experiência de completa submissão ao poder e à vontade do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que acontece quando nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo? Você passa a ser, como você já percebeu, controlado, guiado pelo Espírito Santo nas suas ações, nas suas reações. Seus sentimentos refletirão o caráter desse Espírito que é santo. Se o Espírito Santo de Deus, obviamente, redundantemente, é santo, você, como alguém, um cristão que vai ser guiado e controlado por Ele, você vai viver uma vida que é santa, deve viver uma vida santa, fazendo oposição a toda sorte de comportamento dissoluto, fazendo oposição a essa desintegração moral que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Mas o que é que nós precisamos fazer para purificar o nosso coração? O que é que nós precisamos fazer para que o nosso coração ele seja cheio do Espírito Santo? Nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, pode mudar a telinha aí. Esse aí é o cidadão que está embriagado. Talvez você diga assim, pastor, mas essa metáfora do álcool eu nunca me embriaguei não. Mas aguarde que eu vou chegar lá. Em primeiro lugar, parece óbvio, mas nós todos precisamos estar abertos e prontos a conceder o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Parece óbvio, parece redundante. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós falamos, Senhor, a nossa vida é Tua. Mas volta e meia como cristãos, nós estamos querendo tomar o controle da nossa vida de volta, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Então, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Em primeiro lugar, você precisa estar determinado, decidido a entregar totalmente o controle da sua vida ao próprio Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é de submissão total à sua vontade. E nós precisamos viver isso em nome de Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que para isso acontecer, nós precisamos remover toda e qualquer barreira, tudo que nos impeça de estarmos perto do Espírito Santo de Deus.
qualquer barreira espiritual que é colocada entre nós e impedindo o controle dele sobre a nossa vida. Não adianta, como eu disse, falar: Senhor, toma a minha vida nas tuas santas mãos. Mas se eu mesmo tenho colocado impedimentos para que isso aconteça. Não adianta estendermos uma das mãos aos céus e a outra estarmos presos às coisas terrenas, às paixões desse mundo. Não vai funcionar. Observe que o apóstolo Paulo, ele começa expondo o seu texto com a seguinte ordem. O que é que está em amarelo ali? Vocês bem forte. 1, 2, 3. Exatamente. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: olha, não se embriaguem com vinho. Ele começa dando essa ordenança, porque para nós nos sermos permitidos, para nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos livrarmos do problema da embriaguez, na qual há dissolução. Ou seja, isso comunica para nós que primeiro nós precisamos resolver, como você já viu ali na pesca do slide, o problema do pecado. Nós devemos ficar sóbrios, nós devemos ficar de cara limpa, e só depois é que nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque é óbvio, Deus, ele não vai encher um templo sujo. Deus, ele não vai habitar numa casa suja. Deus, ele não vai competir, como diz a linguagem do apóstolo Paulo, nós vamos apagar o Espírito. Nós vamos apagar o Espírito Santo dentro de nós. Nós vamos dar lugar ao pecado. E Deus, ele não vai competir com o pecado. Você precisa colocar o pecado para fora e permitir que o Senhor assuma o controle da sua vida por meio do seu Espírito. Se desejamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos, antes de tudo, tratar a questão do pecado, para vivermos a plenitude do Espírito Santo que o Senhor tem para nós. Porque, meus irmãos, não é possível estarmos embriagados e cheios do Espírito ao mesmo tempo. Você não pode estar sob efeito do vinho, sob efeito do pecado, controlado por ele, e ao mesmo tempo controlado pelo Espírito Santo. E aí talvez muitos digam: ah, pastor, você está falando de vinho, você tem alguma coisa contra o vinho? Aí eu vou dizer: pergunte ao pastor Abraão. O pastor Abraão vai explicar para vocês. Mas eu estou aqui para dizer que você que pode pensar assim: ah, pastor, mas eu não sou dependente do vinho, eu não dependo de vinho para nada na minha vida. Mas, meu irmão, substitua qualquer coisa que queira dominar a sua vida, que te influencie ou que te embarace pela palavra vinho. Substitua a palavra vinho por maus pensamentos que insistem em dominar a sua mente. Substitua a palavra vinho por um olhar cobiçoso. Quantos homens insistem em olhar para corpos e curvas que não lhes pertencem? Talvez você não esteja embriagado pelo vinho, mas talvez você esteja consumido pela inveja, por causa da conquista dos outros, e você não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja sendo influenciado ou sendo controlado pela idolatria sexual. Infelizmente, meus irmãos, muitos têm falhado, muitos têm caído. Muitos cristãos têm cometido o pecado do adultério, pecado contra as suas famílias, pecado contra a igreja, e causando muita dor ao coração do povo de Deus. Substitua também sexo, ou melhor, vinho por sexo, mas substitua também pelo vício da pornografia. Vício da pornografia é isso mesmo. Meus irmãos, nós vivemos numa era onde as pessoas são escravizadas pela pornografia. Eu não conheço um homem, vamos dizer assim, que não esteja num ambiente cristão, falando dos de fora, que não acha a pornografia algo normal. Que não veja a pornografia todos os dias, que não tenha acesso à pornografia todos os dias. Não conheço. Eu tive a experiência de trabalhar na área de tecnologia, e lá nesse lugar onde eu trabalhava, eu dava suporte também
aos computadores, a uma rede de computadores dos assessores comerciais da empresa. Aí eu tinha que fazer os backups, instalações de sistema, aquele processo todo. E, gente, na hora de fazer os backups, era um parto, era um negócio terrível. Um negócio terrível. Porque aqueles homens falavam assim, olha, eu não posso perder essa pasta aqui não, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Beleza, então vamos priorizar essa pasta aí. E na hora que você ia olhar a pasta, lotadas de pornografia. Lotadas. E esses mesmos homens que consumiam a pornografia, eram os mesmos homens que consideravam o adultério normal, a traição normal. Os mesmos homens que tinham um caso lá, que o camarada ele trabalhava no andar de cima, a esposa trabalhava no andar de baixo, e ele falava das peripécias, das traições, de tudo que eles faziam, como se houvesse assim um complô, uma espécie de clube masculino, diabólico, onde eles guardavam aqueles segredos lá, as 7 chaves. A única exceção era um homem que eu não sabia se ele era cristão, mas nunca tinha nada no computador dele, me parecia um homem muito sério, muito íntegro, e um irmão daqui da igreja, que depois passou a compor essa equipe e eu tinha acesso ao computador dele também. Mas fora isso, meus irmãos, os homens totalmente dominados, escravizados pela pornografia. E para não achar que é uma coisa somente do universo masculino, nós aprendemos, lemos nos livros, na teoria, de que os homens são visuais. E que as mulheres são, vamos dizer assim, elas se encantam pelo ouvido, aquela coisa toda. Meus irmãos, eu acredito que o homem e a mulher do nosso tempo estão tão corrompidos pelo pecado que cada vez mais mulheres estão escravizadas pela pornografia. Não é incomum. Você atende um casal, atende o marido, atende a esposa, e quando a esposa começa a falar aquelas coisas, falei, peraí, minha irmã, marca um horário lá com a minha esposa, ou marca um horário com as esposas dos outros pastores que nos servem. Então não é incomum nós vermos mulheres escravizadas pela pornografia, meus irmãos. Não é incomum. Crentes influenciados, crentes dirigidos pela amargura, guardando raiz de amargura no seu coração. Deus ele não vai controlar, o Espírito Santo de Deus não vai guiar um coração que está cheio de amargura, um coração que está sendo seduzido pelo dinheiro. E eu pergunto, como é que nós vamos ter autoridade para anunciar que em Cristo nós fomos livres, libertos do domínio do pecado, de todo o pecado, se ainda vivemos uma vida permissiva, onde nos permitimos os embaraços do pecado? Como? Ah, pastor, você não falou nada aqui, não, falou um bocado de coisa aí que não tem nada a ver comigo, não. O pecado tem a ver com todo mundo, gente. A gente precisa ficar longe dele, a gente precisa se livrar dele. Talvez você esteja sendo uma pessoa grossa. Quem aqui conhece uma pessoa grossa? Não levante a mão, não. Não precisa levantar, não. Mas todos nós conhecemos uma pessoa grossa. E de repente o grosso ou o ignorante somos nós. Às vezes basta você olhar no espelho para ver uma pessoa grossa, uma pessoa impaciente, uma pessoa crítica ao extremo. Quem conhece aqui uma pessoa que é insatisfeita com tudo? Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, mas a pessoa está sempre insatisfeita com tudo. E nós vamos ver lá no final que uma das consequências da direção, da influência, da habitação do Espírito Santo é justamente ações de graça, a gratidão. Como é que Deus vai governar, como é que o Espírito Santo vai dirigir um coração que guarda dentro de si esse pecado terrível que é a ingratidão? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem aqueles também que tudo é motivo de contenda. Esse daí não está cheio do Espírito Santo, não. Você fala uma frase, ele já levanta assim o punho, já se prepara para a luta. Você já vê o irmão lá com aquela luva de boxe, está sempre na defensiva, misericórdia. Então você fala uma coisa, você pode falar qualquer coisa, tome cuidado, porque você pode tomar um direto de direita. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E às vezes a gente fica assim, o nosso coração pode ficar assim.
insatisfeito, murmurador e querendo brigar por tudo. Mas a Bíblia nos garante, meus irmãos, que quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo, habitação desse Espírito. Efésios 2, 19 e 22. E quando nós permitimos que outras coisas dominem a nossa mente, olha o que é que acontece. Efésios 4, 30. Pode passar. E a igreja vai ler para mim, por favor. Pode passar mais uma vez. Isso aí. 1, 2, 3. E não... Muito bom, leu até o final, Efésios 4:30. Meus irmãos, se quisermos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós teremos que resolver o problema do pecado, nós teremos que nos livrarmos do pecado, teremos que mortificar as paixões carnais que existem dentro de nós. Caso contrário, continuaremos a ser pessoas carnais, pessoas imaturas, pessoas sem discernimento da vontade de Deus. Às vezes criticamos o pastor metralhadora, o peão, o pilão, seja lá o que for. Criticamos aqueles que tratam o Espírito Santo como se fosse uma força, não como uma pessoa da Trindade. Criticamos aquelas manifestações estranhas. Mas, terceiro ponto ali, mas para muitos de nós, o Espírito Santo não passa de uma ideia. Como assim, pastor? Exatamente isso. É o cristão ateu. Ele acredita no Espírito Santo aqui dentro. Mas da porta para fora ele deixa de acreditar no Espírito Santo. Como assim, pastor? A gente está falando aqui, ele acredita que, ele lembra que o Espírito Santo habita nele. Mas da porta para fora ele se esquece que o Espírito Santo do próprio Deus habita dentro dele. Ele esquece. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu pergunto, qual foi a última vez, de verdade, que você, diante da tentação, diante do pecado, diante de uma possibilidade de erro, você falou assim: eu não vou fazer isso, porque o Senhor já venceu a morte, o Senhor na morte e na ressurreição dele, nós fomos unidos para ele, eu sou livre do pecado, eu não vou fazer isso porque eu não vou desagradar o meu Senhor, eu não vou fazer isso porque eu não vou desagradar o meu Deus, eu não vou fazer isso porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e eu não quero entristecê-lo. Meus irmãos, sermos cheios do Espírito Santo é uma ordem, é um imperativo. Caso contrário, viveremos como crentes imaturos e infantis. Eu tenho uma breve história para contar. Há alguns dias, uma pessoa me ligou. E essa pessoa é uma pessoa que eu respeito muito, e essa pessoa começou a falar um bocado de coisa. E de repente essa pessoa começou a falar, ensaiou uma confissão. E essa pessoa, ela falou que machucou, que maltratou, que ofendeu. Essa pessoa, ela falou que foi muito injusta com algumas pessoas, porque ela foi bruta, foi rude na forma como tratou essas outras pessoas. E eu achei interessante porque quando essa pessoa começou a falar sobre isso, começou a falar assim: pastor, eu não posso ser uma cristã desse jeito. Eu não posso dizer que sirvo a Deus e ser uma pessoa bruta, e ser uma pessoa rude, e ser uma pessoa que atropela as pessoas. E eu comecei a glorificar o Senhor no meu coração, sabe por quê? Porque eu percebi a atuação do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Eu percebi o Espírito Santo ministrando no coração dela, dizendo assim: olha, você não pode ser assim. Você precisa ser diferente, você precisa mudar. E aquela pessoa ali, quebrantada, colhendo no seu coração ali aquele fruto do arrependimento, dizendo: eu vou me retratar, eu vou procurar essas pessoas, vou ligar, vou me retratar, porque Deus, Ele não quer que eu seja dessa forma. Eu não posso ser uma cristã dominada pelo vinho.
Mas se eu sou governada e dominada pelo Espírito Santo, as minhas ações vão refletir equilíbrio, vão refletir domínio próprio. Vamos avançar. Mas pastor, qual é a evidência? Como é que eu posso saber que eu sou cheio do Espírito Santo? E aí você pode passar aí, a galera do Decom, pode dar um toquezinho aí. Isso é muito interessante. Muitos crentes desconhecem essa distinção aí. E a Bíblia ela sempre faz uma distinção que a gente despreza. É possível ter dons do Espírito e não produzirmos frutos espirituais, frutos do Espírito. 1 Coríntios 12, 14, Paulo ensina que os dons são aptidões, são habilidades que os crentes possuem para servir a igreja, para abençoar outros, e que às vezes são utilizados para outros fins. Mas já em Gálatas 5, 22, 23, pode colocar o texto aí, o apóstolo ensina que o fruto do Espírito implica em traços de caráter do próprio Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo ele te domina, ele te governa, você está cheio dele, então você vai ser semelhante a ele. Você vai viver os frutos ou o fruto do Espírito, a depender da interpretação. Você vai ser uma pessoa paciente, vai ser uma pessoa pacífica, vai ser uma pessoa cordial, vai ser uma pessoa que se domina, se controla. E é interessante porque 1 Coríntios 13, 1:3, o capítulo que fala sobre o amor, e que nós pastores gostamos de falar sobre, em casamentos, ele vai dizer que é possível termos aptidões, é possível termos dons, mas sem amor, de nada vale. Seja mais prático, pastor. Meus irmãos, é possível ensinar, é possível pregar, vir aqui à frente pregar, misericórdia. É possível liderar, ensinar, mas não termos o fruto do Espírito, não termos o amor sem o qual nada vale. E essa era a realidade da igreja de Corinto. Por isso, alerta, é possível encontrarmos homens e mulheres com dons maravilhosos. Você conhece a pessoa à distância. Você vê a pessoa lá da frente, você fala, puxa, glória a Deus. Mas você não conhece o coração, você não conhece o caráter. Pessoas que possuem dons incríveis, contudo são medíocres em santidade, medíocres na vida interior. Nós nos encantamos por aquilo que é externo. E o meio gospel, o meio evangélico, no meio evangélico é muito comum. Aparece uma pessoa nova, aparece uma personalidade nova e todo mundo corre atrás. Todo mundo compra, consome, todo mundo ouve. E tempos depois a gente percebe que aquela pessoa não era bem aquilo que dizia ser, porque nós somos encantados, somos fascinados por aquilo que é exterior, somos fascinados por aquilo que é estético, mas a Bíblia vai dizer que Deus não vê como o homem vê, porque o homem se importa com a aparência. E o que é que Deus faz? Deus sonda os nossos corações. Eu não coloquei essa parte aí não, mas é uma porrada aqui para nós pastores. O bispo de Liverpool, a J.C. Riley, muito conhecido, ele tem uma frase que é fantástica. E todas as vezes que eu leio essa frase, eu fico balançado, eu fico horas pensando, horas refletindo e pedindo misericórdia a Deus. E ele vai dizer: a erudição e a posição eclesiástica não são provas de que o ministro, de que o pastor é instruído pelo Espírito Santo. Misericórdia, misericórdia. Cuidado, meus irmãos, porque nós podemos ter dons dados pelo Espírito Santo, diante dos quais pessoas ficam admiradas, embora a nossa vida interior seja um desastre. Cuidado, tanto você que aplaude, tanto você que adora personalidades. Cuidado também você que possui um dom e tenta validar a sua vida cristã, respaldar a sua vida cristã por causa do dom que possui. Você não é o seu dom. Vou repetir isso, você não é o seu dom.
Você é o fruto. Você deve ser o fruto do Espírito Santo. O que deve definir quem você é o fruto do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu sou uma bênção para as pessoas que me cercam, pastor. Todo mundo fala, pastor, como eu discipulo bem, como eu ensino bem, como eu ministro bem, como eu canto bem, como eu prego, como eu lidero. Mas eu te pergunto, o que dizem as pessoas que convivem com você? Elas dizem que você é uma bênção? Seu esposo diz que você é uma bênção, irmã? Sua esposa diz que você é uma bênção, meu irmão? E seus filhos, o que é que eles falariam de você? E vocês, jovens, adolescentes, o que é que os seus pais têm a falar sobre vocês? Que são submissos, que são pacíficos, que honram seus pais, que são filhos que respeitam a autoridade constituída por Deus? Cuidado, pois a vida cristã, ela só se respalda pelos frutos do Espírito, ou pelo fruto do Espírito Santo. Tim Keller, ele vai dizer, Tim Keller é um autor reformado, lá da igreja de Manhattan, eu não sei nem se ele ainda está lá, mas ele é autor de vários livros, e no livro falando sobre a experiência de Sansão, no livro sobre Juízes, ele vai falar sobre essa diferença entre o fruto e o dom. E ele, olhando para a vida de Sansão, ele vai cravar e vai dizer: quer saber se alguém é espiritual? Quer saber se alguém está sendo movido, influenciado, dirigido, governado pelo Espírito Santo? Quer saber? Olhe para a vida dessa pessoa. Olhe para o fruto dessa pessoa. E, meus irmãos, a vida cristã, a sua vida familiar, pode passar, ela depende do enchimento do Espírito Santo de Deus. É importante destacarmos que existe uma relação intrínseca em relação ao enchimento do Espírito Santo e a vida prática. Entre o enchimento do Espírito Santo e a vida da sua família, entre o seu casamento, a criação dos seus filhos. Enchei-vos do Espírito. Queria ler com os irmãos esses dois textos. Podem colocar aí, pode colocar esses textos. Vocês vão ler, eu vou ler o primeiro e o segundo que é maior, vocês vão ler. Vamos lá. Quer dizer, eu primeiro, vocês o segundo, esperem aí. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Meus irmãos, percebam que o enchimento do Espírito Santo, do capítulo 5, ele está ligado à vida familiar. O enchimento do Espírito Santo, do capítulo 5 até o final do capítulo 5, vai ter a ver com o ser submisso das mulheres aos maridos, do homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, dos filhos serem obedientes, dos servos serem submissos aos seus senhores. No capítulo 6, a vida no Espírito Santo está direcionada, está interligada com a vida entre a família, a vida familiar. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pode passar. E agora a igreja. Filhos, muitos crentes ficam impressionados com líderes que dizem ter visões, sonhos, revelações, ou até poderes. Mas antes deveriam ficar impressionados com uma liderança, com uma igreja, onde as pessoas vivem submissas umas às outras, onde há o respeito, onde há o equilíbrio, onde há cânticos espirituais, salmos, meditação na palavra. Como é bom, meus irmãos, você encontrar pessoas cheias do Espírito Santo, ou pessoas que estão se permitindo esse enchimento. Teve um determinado culto, aí eu lembro, foi no início dessa série, o pastor Silvio pregou, e o pastor Silvio usou dois textos que Deus, ele fala muito ao meu coração. Todas as vezes que eu me bato com esses textos, o Senhor fala ao meu coração. E aí o pastor Silvio falou assim, falou sobre Daniel, que Daniel ele era muito amado. E eu falei: Senhor, será que eu sou um amado do Senhor? Acho que a última vez que eu
eu ouvi isso do Senhor faz tanto tempo. Acho que eu era menino. Não que eu não acredite que o Senhor me ame, não que você não deva acreditar que o Senhor ama você. Mas eu falei, Senhor, como seria bom ouvir do Senhor que eu sou amado, Senhor. Eu estava um bagaço, eu estava um lixo. Terminei os atendimentos, estava ali no fundo, ali, ó, ali no L, jogado. E o pastor Silvio pregando, ministrando e guardando tudo no meu coração. E eu falei, Senhor, como eu queria ouvir que eu sou amado do Senhor. Ah, Senhor, isso me faria tão bem. E aí eu lembro que assim que eu saí do culto, do templo, chegou lá fora, alguns irmãos se reuniram, um casal se reuniu, não tinha intimidade com eles, não conhecia, a gente começou a conversar, e eu comecei a falar das coisas, da verdade da palavra de Deus, de como Deus fala, de como Deus age, e aqueles irmãos começaram a serem tocados, e eles começaram a falar algumas coisas que faziam sentido para mim. Meu irmão, não teve revelamento, licença poética, não teve nada de, sabe? Nada desse tipo de coisa, foi uma coisa natural, uma coisa normal. E sabe o que foi que aconteceu? Aqueles irmãos não sabiam de nada da minha vida. Era uma conversa santa, uma conversa comum que se tornou uma conversa santa, que se tornou uma conversa espiritual e Deus começou a falar ao nosso coração. Sabe o que foi que aconteceu no final? Aqueles irmãos, depois de me falarem muitas coisas assim, que eu entendo que foi da parte de Deus, seguraram nas minhas mãos e falaram assim, pastor, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça, pastor. Tem mais uma coisa, nunca se esqueça disso. Sabe o que foi que eles falaram? Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Crentes que estão ali cheios do Espírito Santo, falando entre eles salmos, cânticos, hinos, crentes que estão dando lugar à direção do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu já fui para viagens missionárias, aquela velha história, você acha que vai abençoar e você abençoar. Todo mundo já sabe que isso é clichê, mas isso é verdade, gente. Eu fui para uma viagem missionária fantástica. Nunca trabalhei com uma equipe tão perfeita. Vocês entendem o perfeito, né? Um bocado de pecador imperfeito, mas o Senhor ali dando lugar ao Espírito Santo. E, gente, foi fantástico. Naquela viagem missionária, Deus falou meu coração de uma forma tremenda. Eu nunca ouvi Deus, eu nunca tive experiência com Deus, como eu tive naquela viagem missionária, servindo. E naquele momento ali de comunhão, de adoração, de busca, de serviço, de verdade, de evangelismo, aí Deus vai lá e pinça alguns irmãos para abençoar a vida dos outros. Não foi só comigo, não. Meus irmãos, não tem nada a ver com pentecostalismo, isso não, meu irmão. Isso é a vida que Deus separou para a gente, uma vida cheia do Espírito Santo. Onde você não precisa cair na maca, onde você não precisa rolar, onde você não precisa ver nada sobrenatural. Mas aquele irmão, o conselho que vem da boca dele é a própria palavra de Deus, é aquilo que está escrito. Quantas vezes eu lá, segunda-feira da depressão, que todo pastor segunda-feira, né? Tem um teólogo famoso que diz aí, um pastor famoso, que na segunda-feira é o dia que o pastor fica meio para baixo, assim, acho que tudo foi terrível, que nada prestou. E eu sei que eu estou lá na minha segunda, e aí meu filho, ele começa a cantar um cântico espiritual. O que é um cântico espiritual? É um cântico fundamentado na palavra de Deus, na verdade de Deus. E aí ele começou a cantar aquele cântico, aquele hino, que era a palavra de Deus, e aquilo tocou meu coração de uma forma tão incrível, que me causou um quebrantamento. Palavra de Deus, palavra de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos, e nós precisamos viver isso, em nome de Jesus. Para muitos em nossos dias, o avivamento é precedido de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele fala desse enchimento, dessa plenitude, associada à vida prática dos crentes. E por isso que o apóstolo Paulo está falando aí, ele está falando que esse avivamento, essa plenitude, ela vai se dar quando há esse papel de respeito, quando há esse papel de submissão entre o marido e a mulher, quando há essa submissão, esse respeito entre pais e filhos, filhos e pais, chefes e empregados. É no contexto da vida prática, meus irmãos, que nós vamos ver os frutos do Espírito e esse enchimento do Espírito Santo em nossas vidas.
Porque o que é que adianta você saber? O que é que adianta ser usado em profecia? O que é que adianta ser usado em língua, revelações, mas não se sujeitar ao marido? Ah, quantas mulheres de oração. Ah, sou uma mulher de oração, é mesmo? Ah, oro. Essa oração, ela precisa transformar a sua vida. Essa oração precisa transformar a minha vida. A irmã não pode ser uma mulher de oração e ao mesmo tempo insubmissa ao marido, não pode. Um marido não pode ser um homem de oração e ao mesmo tempo bruto, grosso com a esposa. Como dizem, um pedaço de cavalo. Quando a mulher fala, tem que se abaixar assim porque a ferradura vai passando assim. Só a graça de Deus. Não tem como, meus irmãos. Que adianta ter, que ninguém tem, como dizem aí fora, alguns dizem que tem, dons de curar. Que adianta você liderar bem, o que adianta você ensinar bem, mas não amar a sua esposa como o Senhor amou a igreja? O que adiantaria, meus irmãos, eu estar aqui e minha esposa está triste em casa, dizendo assim, o meu marido está lá, mas ele aqui não me ajuda em nada, ele não faz nada. Misericórdia da minha vida, Senhor, misericórdia. O que adiantaria termos todos esses dons, mas não termos o respeito da nossa família? Não sermos exemplo de integridade para os nossos filhos? O que adianta você tocar, você que é jovem no Ministério de Jovens, envolvido com os adolescentes, mas é bruta com os pais, grosso, acha que os seus pais não sabem nada, teimam, acha que o pai parou no tempo. Quando a gente é adolescente, jovem, me perdoe também, às vezes eu pensava assim, meu pai parou no tempo. Meu pai não morreu não, meu pai está vivo, ele acompanhou a evolução, ele acompanhou a história, ele viu como é que era a tecnologia no passado, ele vê como é que é a tecnologia hoje. Respeita teu pai, respeita tua mãe. Seu pai já quebrou muito a cara no passado, sua mãe já quebrou muito a cara no passado, você não precisa quebrar a sua cara para aprender com eles. E glórias a Deus por nossos pais. Feliz é o filho que tem o privilégio de ter um pai perto e perguntar ao pai assim, pai, se você estivesse no meu lugar, o que é que você faria? O que é que você faria? E eu dou glórias a Deus pela vida do meu pai. Se hoje eu sou o que sou pela graça de Deus, eu não sou nada. Mas se eu sou alguma coisa, eu sou em primeiro lugar pelo Senhor e depois pelos meus pais. Eu sou pelo meu pai, sou por minha mãe. Eu lembro quando eu era moleque, 18 anos, 19 anos, ou 17 anos, comecei a trabalhar, comecei a ganhar uma grana legal, trabalhar num lugar legal. E pai, e aí o que é que eu faço? Meu filho, faça isso, isso e isso. Eu nunca vou me arrepender de ter ouvido meu pai. Nunca vou me arrepender de ter ouvido meu pai. Nunca vou me arrepender de ter ouvido minha mãe. E volta e meia eu vou lá na casa deles por saudade, e às vezes pedir perdão para eles, falando assim, pai, você lembra daquele negócio que o senhor disse, pai, uma vez? Que você falava que a gente nunca ouvia, que a gente nunca prestava atenção? Eu estava prestando atenção, viu, pai? E o senhor falou isso, isso e isso. Nós não podemos deixar de sermos jovens e adolescentes ministrados, até velho, até crente velho, sermos ministrados e abençoados pelos nossos pais. Glórias a Deus por isso. Quer ver alguém cheio do Espírito Santo? Olhe para os seus frutos, olhe para a sua casa, olhe para os seus negócios, para a forma como ele trabalha, olhe para a sua vida. Eu concluo essa mensagem com uma história que eu vi e também li no livro do reverendo Augusto Nicodemos, que tem o título dessa mensagem, Cheio do Espírito. E ele vai dizer que naquelas andanças de peregrinações de estudo na África do Sul, ele conheceu uma tribo chamada Zulu, e que lá houve um grande avivamento, e que uma irmã, muitas pessoas se converteram, dentre elas uma determinada irmã. Só que tinha um problema. Todas as vezes que essa irmã ia para a reunião, os irmãos tinham vontade de ir embora. Porque a irmã, ela tinha o cheiro que só a graça. Quando a irmã chegava, os irmãos falavam, misericórdia, o que a gente faz agora? Ninguém se concentrava porque aquele cheiro incomodava todo mundo. E aquelas irmãs pensaram, vamos fazer uma festa para ela, o dia do aniversário dela está chegando, e a gente vai dar um vestido para ela. E aí deram um vestido para aquela mulher. E elas ficaram felizes da vida, achando que tinham resolvido o problema.
Daí, o que foi que aconteceu? Essa irmã vestiu o vestido, chegou lá toda bonita, toda arrumada, só que ela havia vestido o vestido por cima dos trapos velhos que ela usava. O vestido era novo, a fachada era bonita, mas o cheiro era o mesmo. E com Deus, meus irmãos, não dá para fingir. Não dá para fingir que somos espirituais. Não dá. Não dá. A gente engana alguns por pouco tempo. Mas o Senhor a gente não engana não. Porque o Senhor, Ele sente o cheiro do nosso coração. O Senhor prova o nosso coração. E quando o Senhor vê os seus filhos no embaraço do pecado, como Ele pode encher? Como Ele pode usar? Como Ele pode enviar? E eu me lembro das experiências dos profetas, Daniel, especialmente Isaías, que coloca o seu coração ali quebrantado diante do Senhor, diante daquela visão fantástica, gloriosa. E ele diz assim: Senhor, eu habito no meio de um povo que tem o quê? Lábios impuros. E eu sou um homem, Senhor, que possui lábios impuros. E o Senhor vai lá, toca com a boca de Daniel, os lábios de Isaías com uma brasa viva, e diz o quê? O teu pecado foi perdoado. E é fantástico, porque depois da confissão, depois do quebrantamento, depois do perdão, a quem enviarei? E Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não foi por ele, não foi por causa do profeta, mas foi por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Você precisa crer que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Você precisa crer que o pecado não mais te domina, que ele não governa mais sobre a sua vida. Isso é verdade de Deus, é palavra de Deus. Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Confissão, contrição, joelho, humilhação. Meus irmãos, não é fácil não. Não é fácil não. Pastor, e o seu coração? Deus o sabe. E tenha misericórdia do meu coração. Eu falei isso para uma irmã, ela ficou chocada. Acho que ela falou: nunca mais eu vou ouvir as pregações desse pastor. Mas é a verdade. Eu não estou aqui para iludir vocês não, para enganar ninguém. Ninguém. Quando eu vou preparar uma mensagem que há quebrantamento, a contrição, humilhação, a minha natureza é tão ruim, ela é tão ruim, que de repente, diante de uma verdade, diante de um texto, de algo que é fantástico, ela fala assim: olha, rapaz, você vai ganhar ponto com a comunidade aí, viu? Se você usar essa frase aí, se você usar essa referência, rapaz, ó, vai passar como culto, como erudito, como inteligente. Sabe o que eu faço numa hora dessa? Eu largo tudo que eu estou fazendo, vou botar meu joelho no chão e vou falar assim: Senhor, perdão por causa do meu pecado, Senhor. Perdão por causa do meu orgulho, Senhor. Arranca ele dentro de mim, Senhor, para que eu possa ser usado pelo Senhor. Arranca, Senhor. E você precisa fazer a mesma coisa. Senhor, retira esse pecado de dentro de mim, me livra da escravidão desse pecado, me livra desse embaraço, Senhor. Me livra para que eu possa te adorar, para que eu possa te servir, para que eu viva uma vida cheia do Senhor, uma vida em plenitude, uma vida como o Senhor planejou, uma vida para o louvor da tua glória, Senhor. Peça isso ao Senhor, clame ao Senhor. Mas para a glória de Deus, eu não sirvo mais ao pecado. O meu rei tem um nome, e o nome do meu rei, o nome do seu rei, o nome do seu Deus se chama Jesus Cristo. Você não vai mais ser conhecido pelo nome do seu pecado. Não. Ah, fulano é aquele fulano que fez isso. Fulano é a fulana que tinha feito aquilo, que tinha aquela vida assim. Você vai ser conhecido como nova criatura. Quando as pessoas olharem para a sua vida, vão dizer: veja o que Deus fez na vida dele, veja o que o Senhor fez na vida dela, porque os seus pecados foram perdoados assim como os meus foram perdoados, e essa pessoa se permitiu ser cheia do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, meu irmão, creia nisso.
Todos nós estamos no mesmo barco. Não existem melhores e piores. Todos somos alvos da graça de Deus. Fomos salvos por essa graça fantástica e merecida por esse presente. E se somos justificados, e se fomos santificados, estamos sendo santificados, é tão somente pelo mérito do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em nós. Porque você sozinho não ia conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele te transforma. Ele te transforma. E você passa a não se reconhecer. E você diz: Senhor, eu consegui vencer isso. Senhor, eu estou agindo dessa forma. É por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Glórias a Deus. Eu queria que você baixasse a sua fronte, que você fechasse os seus olhos. E que você continuasse refletindo sobre tudo o que foi ministrado. E o que é que essa mensagem tem a ver com você? De que forma ela fala ao seu coração? O que é que você precisa fazer nessa noite? Deus é um Deus que nos vê. O homem se encanta pela aparência, mas Deus, Ele sonda corações. E o Senhor está sondando o seu coração nesse momento. O Espírito Santo de Deus sabe quem você é. Ele sabe do que você precisa. E você precisa tomar uma decisão diante do Senhor. Você precisa tomar a decisão de confessar. Pastor, quando eu sair daqui, Senhor, pastor, eu vou confessar. Pastor, quando eu sair daqui, pastor, eu vou tratar. Pastor, eu vou buscar ajuda porque esse embaraço, ele me seduz, esse embaraço me encanta. E quando eu vejo, eu já estou nele. Eu peço perdão, clamo o sangue do Senhor, mas eu estou lá de novo. Confesse. Siga o caminho da confissão. Siga o caminho da restauração. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Libere o seu coração de todo tipo de sentimento ruim, para que ele possa ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão precedente da verdade. Por isso, deixe cada um a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, em nome de Jesus. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, apodrecida, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita a graça, seja uma bênção àqueles que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia, toda maldade. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo também vos perdoou. Fale com o Senhor agora. Apresente a Ele o seu coração. Ele conhece o estado do seu coração. Trate o seu coração na presença dEle, meu irmão, em nome de Jesus. Trate. Ele é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que te libertou da tirania, da escravidão do pecado, é o Deus que quer te encher com o Espírito Santo dEle, é o Deus que te ama. Você é propriedade dEle, você pertence a Ele, porque você foi comprado por Ele, pelo seu sangue. Ó Senhor, nesse momento eu vou convidar a equipe de louvor, para cantarmos uma canção que ela é antiga, toca o meu coração, tocou o meu coração, e eu espero que toque o seu também, que você se derrame diante dela em nome de Jesus. Fique de pé e adore ao Senhor comigo em nome de Jesus, com a nossa equipe em nome de Jesus.
Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e ministrando sua graça, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, se você deseja, em nome de Jesus, viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, se você quer consagrar a sua vida ao Senhor, dizer: Senhor, eu quero viver uma vida cheia do Teu Santo Espírito, governada, controlada por Ele, um passo de fé, vem aqui à frente. Eu vou me juntar aqui os pastores, pastor Silvio, Wilson, os pastores que estiverem aqui, vem aqui, sobem aqui. Nós vamos orar ao Senhor pela vida de vocês, pelas nossas vidas, para que o povo de Deus viva uma vida totalmente livre do domínio do pecado, livre de todo o embaraço do pecado. E você que veio aqui, o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, do Seu próprio Espírito, Ele quer controlar a sua vida, Ele quer governar a sua vida. Consagre a sua vida a Ele, não é mais a sua vontade, é a vontade dEle. Não é mais você que tem a palavra final, é o Senhor que tem a palavra final sobre a sua vida. Creia nisso, se derrame diante dEle, adore a Ele, confesse, busque o tratamento dEle, busque a cura. Ó Senhor Deus, cura o nosso coração, sara o nosso coração, sara a nossa alma, em nome de Jesus. Creia nisso. Eu vou pedir que o pastor Silvio venha cá, meu pastor. O pastor Silvio vai orar por nós, vai orar por sua vida. Eu vou pedir que os pastores venham aqui também, que os pastores se juntem aqui. Os pastores estão intercedendo pelo povo, mas eu vou pedir que os pastores deem as mãos, para que o pastor Silvio ore e interceda por todos nós, em nome de Jesus. Nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado por ter preparado para nós uma noite tão especial, onde, mais uma vez, o Senhor nos lembra da promessa daquele que viria para nos consolar,
para nos transformar, para nos capacitar para a boa obra que o Senhor nos chamou como famílias. Nós mais uma vez consagramos a nossa vida ao Senhor, juntamente com a nossa casa, juntamente com a nossa família. E pedimos a Deus que o Teu Espírito encontre lugar, entre nas áreas mais difíceis, naquelas áreas que ainda nós não nos submetemos a Ti, Senhor. As áreas das quais nós ainda estamos no controle. Os frutos são feios, são bichados, são podres, porque nós não submetemos esta área das nossas vidas a Ti, Senhor. Nós estamos na Tua presença nesta noite mais uma vez, como temos feito nestas 10 semanas, lutando por nossas casas, guerreando por nossas famílias. E nesta noite nós Te pedimos, vem e preenche todos os lugares. Nós quebramos toda a resistência, pedimos perdão por sermos senhores de áreas da nossa vida, de uma vida que nós entregamos a Ti, Senhor. Nos perdoe por estar neste lugar que pertence ao Senhor. Nos perdoe por nos contaminar com o vinho desta geração, deste mundo, por nos embriagarmos muitas vezes. Purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. E nós pedimos o controle, o domínio, o governo do Teu Espírito sobre nossa casa, sobre a vida dos maridos. Capacita ao Espírito Santo a serem bons maridos, a serem bons pais. Vem, Espírito Santo, sobre as mulheres, capacita a serem boas mães, boas esposas, servas do Senhor. Vem sobre os jovens, os filhos, converte o coração dos jovens aos pais, dos pais aos filhos. Tira a contenda, Senhor, do meio dos nossos lares, de áreas que somos senhores, e nesta noite estamos dizendo, vem, Espírito Santo, vem ser Senhor dos nossos pensamentos, da nossa forma de falar, das nossas atitudes, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos no poder do Teu Espírito. O Senhor disse que Ele nos ajudaria, o Senhor disse que Ele nos capacitaria, e nós Te pedimos, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, toma as nossas vidas, toma a nossa casa, cada família aqui representada nesta noite. Nós cremos na atuação do Teu Espírito, e mais do que dons, nós Te pedimos o fruto. Vem com os frutos, vem com os frutos. Transforma lares, transforma relacionamentos através do fruto do Teu Espírito em nós. É a nossa oração nesta noite, Senhor. Nós juntos, como servos do Senhor, abençoamos o Teu povo. Declaramos, vem sobre o Teu povo, Espírito de Deus, e encontre morada, encontre lugar e governa as nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão, e que você possa viver uma vida de vitória sobre o pecado, de triunfo sobre o pecado. Que você viva uma vida influenciada, governada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque você pertence a Ele. Você foi selado para o dia, para o grande dia. Creia nisso. Que o Senhor te abençoe e te leve em paz, e que você seja uma bênção na sua família, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Vamos em paz aos nossos lares, em nome de Jesus.